Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura de uma introdução ao curso Milagres. Estamos no glossário, o significado das palavras, que é bem diferente no curso Milagres. Se você não escutou a primeira parte, volta lá e escuta a primeira, porque é bem importante. A gente fala de Deus, a gente fala do demônio, a gente fala do ego, a gente fala de muita coisa, o significado de acordo com o Zen. E agora a gente começa com o espírito. O espírito é a natureza de nossa verdadeira realidade, que, por ser de Deus, é imutável e eterna. É colocado em contraste com o corpo, a encarnação do ego que muda e morre, o pensamento na mente de Deus, que é o Cristo unificado. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é metaforicamente descrita no curso como a resposta de Deus à separação. O elo de comunicação entre Deus e seus filhos separados, fazendo uma ponte sobre a brecha entre a mente de Cristo e a nossa mente dividida, a memória de Deus e o seu Filho que trouxemos conosco no nosso sonho. Aquele que vê nossas ilusões, percepção, conduzindo-nos através delas à verdade, que é o conhecimento segundo o Zen que eu falei ontem, né? A voz por Deus que fala que por Ele e pelo nosso ser real, lembrando-nos da identidade que esquecemos, também denominado como a ponte, o consolador, o guia, o mediador, o professor e o tradutor. Expiação. E expiação é o plano de correção do Espírito Santo para desfazer o ego e curar a crença na separação. Surgiu depois da separação e estará terminado quando cada filho separado tiver realizado a sua parte na expiação, por meio do perdão completo. Tem como princípio que a separação jamais ocorreu. A extensão. Conhecimento. O processo contínuo da criação na qual o Espírito estende a si mesmo, Deus criando Cristo. Já que o céu está além do espaço e do tempo, a extensão não pode ser compreendida em termos de um processo temporal e espacial. A percepção verdadeira dentro da extensão é estender a visão do Espírito Santo ou de Cristo na forma de perdão ou de paz. O uso que o Espírito Santo faz da lei da mente em contraste com a projeção do ego, já que as ideias não deixam a sua fonte, o que é estendido continua na mente, onde fica refletido no mundo da ilusão. A face de Cristo é o símbolo do perdão, a face da verdadeira inocência vista em um outro quando olhamos através da visão de Cristo, livre da nossa projeção da culpa. Assim é a extensão para outros da inculpabilidade que vemos em nós mesmos, independentemente do que nosso olho físico possa ver. Uma nota importante aqui. Não deve ser confundida com a face de Jesus, nem com nada de externo. Fazer, criar. O espírito cria, enquanto o ego faz. Conhecimento. A criação só ocorre dentro do mundo do conhecimento, criando a verdade. E na percepção, o fazer, também denominado criação equivocada, só conduz às ilusões, usado raramente para o Espírito Santo, que é descrito como aquele que faz o mundo real. Fé é a expressão do que escolhemos para depositar em nossa confiança. Somos livres para ter fé no ego ou no Espírito Santo, na ilusão do pecado, nas outras pessoas ou na verdade da sua santidade como filhos de Deus. Incrível, né? A gente pode ter fé no certo ou no errado, na verdade ou na mentira. Filho de Deus, conhecimento, a segunda pessoa da Trindade, o Cristo que é nosso verdadeiro ser. E dentro da percepção, Filho de Deus é a nossa identidade como filhos separados, ou Filho de Deus como um ego com uma mente errada e uma mente certa. A expressão bíblica, filha do homem, raramente é usada para designar o filho separado. Inferno, o quadro ilusório que o ego faz de um mundo além da morte, que nos puniria pelos nossos pecados. O inferno é, portanto, a culpa do passado projetada no futuro, ignorando o presente, também usado para denotar o sistema de pensamento do ego. O instante santo, um instante fora do tempo, no qual escolhemos o perdão,
ao invés da culpa, o milagre ao invés da mágoa, o Espírito Santo ao invés do ego, a expressão de um pouco de disponibilidade para vivermos no presente, que se abre para a eternidade, ao invés de nos apegarmos ao passado com o medo do futuro, que nos mantém no inferno. Também é usado para denotar o instante santo final, o mundo real, a culminação de todos os instantes santos que escolhemos ao longo do caminho. Jesus, a fonte do curso, sua primeira pessoa ou eu, aquele que primeiro terminou a sua parte na expiação, e por isso pode ser encarregado de todo o plano. Transcendendo o seu ego, Jesus passou a se identificar com o Cristo e agora pode servir como nosso modelo para aprendizado e uma ajuda sempre presente quando o invocamos em nosso desejo de perdoar. E uma nota é: não deve ser exclusivamente identificado com o Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Juízo final. Conhecimento, dentro do conhecimento, é compreendido em contraste com a visão tradicional cristã do julgamento e da punição, passando a refletir o relacionamento amoroso de Deus com todos os seus filhos, seu julgamento final. Percepção verdadeira, compreendido em contraste com a visão tradicional cristã do julgamento e da punição, e equiparado com o fim da expiação, quando depois da segunda vinda é feita a distinção final entre a verdade e a ilusão. Toda a culpa é desfeita e a nossa consciência como Cristo, o Filho do Deus vivo, é restaurada. Livre-arbítrio 1. Só existe no mundo ilusório da percepção, onde parece que o Filho de Deus tem poder para se separar de Deus. Já que no nível da percepção nós escolhemos ser separados, podemos também escolher mudar as nossas mentes. Essa liberdade de escolha entre a mentalidade errada e a mentalidade certa é a única possível nesse mundo, no estado não dualista da unicidade perfeita do céu. A escolha não pode existir e, portanto, o livre-arbítrio, como é usualmente compreendido, é sem significado na realidade. Uma nota: não deve ser confundido com a liberdade da vontade, que reflete a vontade de Deus, que não pode ser aprisionada pelo ego e, portanto, tem que permanecer livre para sempre. E livre-arbítrio 2. Um aspecto do nosso livre-arbítrio dentro da ilusão. Somos livres para acreditar no que quisermos sobre o que é a realidade. Mas, já que a realidade foi criada por Deus, não somos livres para mudá-la de forma alguma. Nossos pensamentos não afetam a realidade, mas afetam o que nós acreditamos ser a realidade e experimentamos como tal. Mágica é a tentativa de resolver um problema onde ele não está. Por exemplo, a tentativa de resolver um problema na mente através de medidas físicas ou dementes. A estratégia do ego para manter o problema real. A crença na separação, longe da resposta de Deus. A culpa é projetada para fora das nossas mentes, para os outros, que é o ataque, ou para os nossos corpos, que é a doença, e busca-se corrigir o problema lá, ao invés de fazer com que seja desfeito em nossas mentes, trazendo-o ao Espírito Santo, também denominado cura falsa na canção da oração. Medo, a emoção do ego, que é contrastada com o amor, a emoção que nos foi dada por Deus. Tem origem na espera da punição pelos nossos pecados, exigida pela culpa. O terror resultante daquilo que acreditamos merecer nos conduz através da dinâmica de negação e projeção a nos defender atacando os outros, o que meramente reforça nosso senso de vulnerabilidade e medo, estabelecendo um círculo vicioso de medo e defesa. Olha que incrível, né? Se a gente escolheu o medo, a gente está na emoção do ego. Se a gente escolheu o amor, estamos no contraste, que é escolher a Deus. Mentalidade certa. A parte das nossas mentes separadas que contém o Espírito Santo, a voz do perdão e da razão. Somos repetidamente convidados a escolhê-la em lugar da mentalidade errada, a seguir a orientação do Espírito Santo ao invés da do ego, e assim retornar à mentalidade una de Cristo. Mentalidade errada, a parte da nossa mente separada e dividida que contém o ego, a voz do pecado, da culpa, do medo e do ataque. Somos repetidamente convidados a escolher a mentalidade certa em lugar da mentalidade errada,
que nos aprisiona ainda mais no mundo da separação. Mentalidade una, a mente de Deus ou Cristo, a extensão de Deus, que é a mente unificada da filiação, transcendendo tanto a mentalidade certa quanto a mentalidade errada. Existe apenas no nível do conhecimento e do céu, que a gente falou disso ontem, né? A mente, conhecimento, o agente ativador do espírito, ao qual se equivale aproximadamente por suprindo a sua energia criativa. Na percepção verdadeira, o agente da escolha, somos livres para acreditar que as nossas mentes podem ser separadas ou cortadas da mente de Deus. Que é a mentalidade errada, né? Quando a gente se separa. Ou podem ser devolvidas a ela, a mentalidade certa. Assim, podemos compreender a mente dividida como se fosse composta por 3 partes: a mentalidade errada, a mentalidade certa e a parte da mente, aquela que decide, que escolhe entre as duas. Não deve ser confundida com o cérebro, que é um órgão físico e um aspecto do nosso ser corporal. Milagre. A mudança da mente que desloca a nossa percepção do mundo egótico do pecado para o mundo do perdão do Espírito Santo, reverte a projeção, restaurando a mente a sua função causativa, permitindo-nos escolher outra vez. Transcende as leis desse mundo para refletir as leis de Deus. Se realiza pela nossa união com o Espírito Santo ou Jesus, sendo o meio de curar as nossas mentes e as mentes dos outros. Uma nota: não deve ser confundida com a compreensão tradicional de milagres como mudanças dos fenômenos externos. Morte. Mentalidade errada, a morte da mentalidade errada é a testemunha final da realidade aparente do corpo e da separação do nosso Criador, que é a vida. Se o corpo morre, ele tem que ter vivido, o que significa que o seu autor, o ego, não pode deixar de ser real e viver. Também visto pelo ego como a punição definitiva pelo nosso pecado, termos separados de Deus. E na mentalidade certa, o corpo, abandonar tranquilamente o corpo depois que esse tiver realizado seu propósito como um instrumento de aprendizado. Mundo, nível 1. O efeito da crença do ego na separação, que é a sua causa. O pensamento de separação e ataque a Deus, revestido de forma, sendo a expressão da crença no espaço e no tempo, não foi criada por Deus, que transcende inteiramente o tempo e o espaço, a menos que esteja sendo feita uma referência específica ao mundo do conhecimento, se refere apenas à percepção, domínio do ego, depois da separação. Nível 2. Na mentalidade errada do mundo, a prisão da separação que reforça a crença do ego no pecado e na culpa, perpetuando a existência aparente desse mundo. E o mundo na mentalidade certa é uma sala de aula, na qual aprendemos as nossas lições de perdão, o instrumento de ensino do Espírito Santo para nos ajudar a transcender o mundo. Assim, o propósito do mundo é nos ensinar que o mundo não existe. Por isso, gente, eu vou parar por aqui. E o Desaparecimento do Universo é um dos livros mais fantásticos, porque explica isso de uma forma tão simples e tão legal. E eu já li todo ele no meu aqui e também no Ananda Bliss, Eline Ciprim, do YouTube, e também no Instituto Planeta Vida. Então, corre lá escutar porque é fantástico, ou pega o livro, compra esse livro, porque O Desaparecimento do Universo, de Gary Renard, é simplesmente devastador.